Então, bora lá. Primeira coisa que nós vamos fazer vai ser criar as rotas lá para a nossa tela. Lembra que a gente criou um formulário, mas ele não estava sendo acessado ainda porque a gente não tinha rota criada para ele. Então, o nosso projeto ainda não reconhecia ele como sendo um formulário válido. Para a gente poder fazer as rotas, lembra que quando a gente fizer uma requisição, o que a gente está fazendo é comunicando com o controlador, com o controller. Então, nós vamos criar o controller para a gente poder fazer depois a rota. Então, vou vir aqui, ó, vou abrir o console lá de novo, né? Vocês já provavelmente já estão com ele aberto aí. Primeira coisa que nós vamos fazer vai ser construir o controller. Então, olha lá, PHP artisan make controller. O nome do controller vai ser sempre o nome do controller, a gente trabalha com o nome da classe, né? Então, cliente controller. Então, cliente controller. As duas com C maiúsculo, que é nome de classe, né? Ok? Abre o CMD lá na raiz do projeto. Então, PHP artisan make controller, cliente controller. Toda vez tem que dar o controller? Hã? Toda vez que abre o projeto tem que dar o controller? Não. A gente está criando o controller, a gente cria uma vez só. É porque ontem, lembra, ontem nós criamos a model e nós criamos a view. Ah, é. Aí agora nós estamos criando o controller. O controller ele vai ser gerado na app http controllers, está lá o nosso cliente controller. App http controllers, cliente controller. PHP artisan make controller, cliente controller. Cliente e controller com C maiúsculo. Lembra que é nome de classe. Ok? Todo mundo criou o controller aí? Tem alguém que não criou, me chama aí. Tranquilo? Então, com o controller criado, a gente vai abrir ele aqui agora. Vocês vão ver que ele tem aqui um namespace, só importa numa classe, que é a classe de request, de requisição. E aí, nós vamos vir aqui e vamos criar uma função index, public function index. Essa função do controller, toda função do controller, ela vai ser baseada a partir de uma requisição. Então, se eu quiser pegar algum atributo da minha requisição, esses atributos vão vir como parâmetro da minha função, que são justamente pelo tipo de classe request. Então, tá vendo? O que eu estou falando aqui? Ó? Que o atributo da minha função é um objeto do tipo request. Quando eu coloco isso aqui, automaticamente qualquer parâmetro que eu passar na minha requisição, seja ele via get ou via post, ele vai vir para onde? Para esse objeto aqui. E aí a gente vai acessar ele igual vocês acessavam lá antes. Lembra que as requisições, quando elas são transportadas, elas vêm sempre em formato de dicionário, chave, valor.
Então, a chave é o nome do campo que você tem lá no seu formulário, lá lembra a propriedade name de cada uma das inputs, e o valor é o conteúdo que vem dentro daquela sua propriedade. Então, sempre vai chegar aqui nessa requisição, como sendo essa propriedade, aí chave valor. Tem que pôr o cifrão aqui, agora que eu lembrei, porque é PHP, né? Variável de PHP sempre com o cifrão. Essa parte aqui do request é interessante porque a minha função index, lembra que ela pode valer para os dois casos. Ela pode valer tanto para quando eu estiver criando um novo camarada, como para quando eu estiver editando, né? Então, a gente já deixa ela pronta aqui, que daqui a pouco, quando eu passar com o parâmetro o ID, a gente vai conseguir receber ele aqui para eu poder saber qual que é o cliente que eu vou estar editando, e isso se estende para todas as classes que eu trabalhar. Mas, por enquanto, isso aqui não vai fazer nada. Só vai fazer isso aqui. E aí lembra que o nosso controle ele tem propriedade para retornar várias coisas. Ele pode retornar XML, pode retornar JSON, pode retornar texto simples, pode retornar uma view. No meu caso, na minha index, eu quero que ele retorne uma view, certo? Então, eu vou vir aqui e vou falar return a view. Qual view que eu vou passar? E aí, agora, já começa a fazer a sincronização com o Lara. Por quê? Porque lembra que a gente criou a nossa view? Só mostrando aqui para vocês, lembra que a gente criou ela onde? Resources, Views, Cliente, Index, certo? Quando eu falar aqui dentro da minha view aqui, eu tenho que falar qual que é a view que eu vou retornar. Para eu poder falar qual que é a view que eu vou retornar, eu imagino, como o Laravel ele identifica que as views ficam todas dentro dessa pasta views, basta a gente passar daqui para frente qual que é o nome. Então, a gente está onde? Está dentro da pasta cliente, a página se chama index, certo? Então, eu vou pôr entre aspas duplas, cliente.index. Só index, só o ponto blade, e ele já consegue reconhecer isso tudo automaticamente. Então, por exemplo, se eu quisesse retornar uma página que chamava listagem, tivesse dentro do cliente, cliente.listagem. Se fosse, por exemplo, cliente barra uma outra pasta barra outra coisa. Cliente ponto nome da outra pasta, ponto nome da outra coisa. Se fosse direto na raiz, não sei se vocês viram que lá na raiz tem uma viewzinha lá chamada welcome. Era só colocar aqui, ó, welcome. Porque ela não está dentro de nenhuma pasta. Só isso. Então, sempre que a gente quiser referenciar, vocês vão colocar, se tiver dentro de uma pasta, por isso que é interessante fazer aquela organização de pastas, coloca o nome da pasta, geralmente seguindo esse padrão do nome da entidade também, né, para ficar mais fácil, ponto, aí index, listagem, o nome da página que for na frente. Beleza? Então, essa aqui, o que eu estou falando? Que a minha função index, ela vai receber uma requisição. Por enquanto, a gente ainda não vai fazer nada com os parâmetros dessa requisição, mas ela vai retornar uma view. Qual view que ela vai retornar? Dentro da pasta cliente, a view chamada index. Beleza? E aí, como que eu vou fazer para eu poder chamar essa função? É só a gente criar a rota agora, falando o seguinte, quando eu acessar esta rota, o que eu vou fazer vai ser chamar essa função. Então, basicamente, ó, eu montei a moda, montei a view, montei o controle, coloco uma rota. É esse que é o procedimento básico para a gente poder fazer aqui dentro do lado. Então, lembra bastante, porque qualquer framework que vocês forem utilizar de MVC vai ser sempre nesse sentido. Qualquer framework que vocês forem trabalhar. As mudanças são muito pequenas entre um e o outro. Talvez um tenha, por exemplo, esse aqui tem essas classes de request, outro pode tratar essa requisição de outra forma, o reconhecimento das classes pode mudar, mas a essência do MVC é sempre essa. Você tem uma rota, essa rota está vinculada ao método do seu controle. Sempre a essência do MVC vai estar nisso aí. Então, para a gente poder criar a rota, é bem simples. Eu vou voltar lá na raiz do meu projeto, tem a pastinha routes web, que é o arquivo que vai ter as minhas rotas que vão ser acessadas pela internet. Aí vocês estão vendo que ele já tem uma rota criada aqui, ó. O que eu estou falando aqui nessa rota? Observa. Eu estou criando uma rota. Aqui na frente, viu que eu coloquei um get? Esse get me indica o tipo de requisição. Se é get, se é post, etc. Na frente, eu coloquei qual que é o URL que eu estou acessando. Quando eu colocar a barra, quer dizer que eu estou acessando o quê? A raiz do meu projeto.
E aí, quando ele chamar isso aqui, aí eu consigo ou fazer a chamada e o método do controller, ou criar uma função direta aqui dentro. Nesse caso aqui, vocês viram que ele criou uma função, que já retorna a view aqui diretamente, aquela view de welcome. Só que dessa forma aqui, se a gente fizer desse jeito, vai ficar muito confuso. O correto é fazer o quê? É que a gente cria a função no controller e chame aqui, ao invés de criar a função, fazer a chamada lá no controller. Então, nós vamos criar a nossa rota agora. Route, get. Esse é porque, lembra que existe um negócio lá na orientação a objeto, vocês devem lembrar que chamava método estático? O método estático ele pode ser acessado direto pela classe, não precisa de instância do objeto. É justamente isso, tá vendo? Route, o método estático do tipo get. É só uma chamada para um método lá. Que aí eu vou criar a rota que eu quiser agora. Eu posso criar a rota que eu quiser. Vamos supor que, por exemplo, eu quero que quando eu acesso a minha página /cliente. Só isso. E aí eu vou chamar um controller. No caso, eu sei que eu vou chamar o cliente controller, arroba, porque eu vou indicar qual o método index. Só isso. Então, o que eu estou falando aqui é o seguinte. Quando eu acessar a rota, minha página /cliente, eu vou chamar qual método? Dentro do cliente controller, o método index. Se eu fosse outra função, chamaria o nome da função que eu quisesse. Então, aqui, eu acessei essa rota, ele vai vir no cliente controller, função index. Vai retornar qual view? Cliente.index. Basicamente, nesse momento, eu fiz a linkagem de todo o meu ciclo. Com isso aqui configurado, fiz essa terceira e última configuração, é só a gente rodar o nosso projeto agora. Então, eu vou vir aqui, ó, PHP Artisan Serve, que é para rodar. Ele vai rodar. Aí eu vou acessar a minha localhost. Vai acessar a página do Laravel bonitinho. A minha rota, eu falei que é localhost /cliente. Quando eu acessar o /cliente, ele vai vir para aquele meu formulário que eu fiz a definição lá dentro. Deu erro, me chama. Vai lá na sua você colocou esse eu não preciso colocar o caminho de barra, app, barra HTTP, barra. Por causa do reconhecimento. O framework faz esse reconhecimento para a gente. Pensa para você ver aqui, ó. Quando eu acessar aqui lá /cliente, ele vai vir aqui e vai ver. Bom, qual método que eu vou chamar? Cliente Controller Index. Cliente Controller Index acessa qual view? Cliente Index. Ele já faz esse reconhecimento automaticamente para a gente. Você não precisa de ficar colocando mais caminho completo. Qual que é o caminho que você vai acessar a página? O caminho que você criar a rota. Se você quiser chamar sua rota lá de abacate, qual o nome que você quiser, ele vai acessar por essa rota e fazer a chamada por esse método. Isso te dá uma flexibilidade muito maior do que aquilo, que antes você ficava limitado aos nomes das pastas. Aí imagina, por exemplo, se você tem um sistema enorme, tem módulos, cadastros, clientes, e as contas. Agora você consegue falar para o cara que basta ele acessar o site /cliente, ele já vai acessar o cadastro. Fica muito mais tranquilo, muito mais fácil de se organizar. E além disso, a gente ainda pode pôr /cliente /salvar, por exemplo. /cliente /editar, /cliente /excluir. A gente consegue criar rotas desse tipo. Então, isso aí torna para a gente muito mais flexível a nossa aplicação. Ok?
não achou. Depois que não é só. Agora está correto. Agora. Beleza? Agora, nós vamos fazer o primeiro passo, que vai ser para a gente salvar essas informações no banco. Vamos fazer esse negócio salvar. Para a gente fazer salvar, vamos pensar aqui comigo. Eu vou vir aqui na minha visão de novo, volta lá na view lá, Resources, Views, Cliente, Index. Resources, Views, Clientes, Index. Então vamos observar aqui, ó. Nós temos no nosso formulário, nós vamos ter esses três campos aí. Campo nome, campo CPF e campo e-mail. O que está na propriedade name é o que vai chegar para mim lá no controle, lembra? Então, esses nomes aqui. O conteúdo que eu tiver digitado na input aqui vai vir como o value da chave nome, daqui nome. O conteúdo que eu tiver digitado aqui vai vir como value daqui CPF e assim por diante. Isso aqui é tranquilo, certo? Como que a gente vai fazer então? Eu vou vir aqui no meu controller e vou criar um método de salvar. Vou criar uma função de salvar aqui. Public function salvar. Ela vai ter uma requisição, obviamente. E aí eu vou fazer alguma coisa aqui dentro. No controller. Por quê? Lembra, o controller que vai ser o camarada que vai ser sempre a comunicação. Toda vez que eu fizer uma requisição, essa requisição vai para onde? O controller. Tem que ficar com isso muito claro na cabeça. Toda vez que eu fizer uma requisição, essa requisição vai para o controller. E aí o controller que eu vou determinar o que eu vou fazer com essa requisição. No meu caso, nesse momento, agora eu quero fazer o quê? Eu quero persistir a informação lá no banco, eu quero salvar. Então, o que eu tenho de fazer? Vocês concordam comigo que para eu poder salvar, eu já tenho um mapeamento da minha classe lá. Lembra que a gente criou a módulo de cliente? Eu vou incorporar ela aqui no meu projeto. Só vim aqui e vou importar ela, né? Lembra que as modules estão dentro de app. Então, eu vou importar ela aqui. Use app cliente. Para incorporar aqui a barra invertida. Isso aqui é como se você estivesse importando aqueles pacotes lá do Java, os imports, etc. Tudo isso aqui é só para eu poder falar, eu vou utilizar as propriedades do cliente. Aí eu vou criar um cliente. Nem sei se vai dar certo de colocar o nome primeiro. Tá certo, não tem problema não. Se der erro, depois é só tirar esse cliente aqui da frente. Mas eu acho que não dá problema. Tá vendo? Eu criei um cliente C, que aí eu vou setar os atributos dele. Lembra que eu já falei que o Laravel vai pegar a model e vai reconhecer os nomes dos atributos exatamente igual aos nomes das colunas do banco. Então, só para a gente confirmar, eu vou abrir aqui o php-myadmin. Quem pegou o projeto comigo, lembra de criar o banco e dar o migrate. Agora que eu lembrei disso. Entendeu? Só fazendo aí, ó. Se não tiver o banco aí do primeiro, cria o banco aí primeiro. E aí depois lembra de dar o php artisan migrate. Só se não tiver criado o banco. Aí ele vai criar as tabelinhas lá bonitinho para nós. Se não tiver o banco, roda o migrate aí para poder executar ele.
dá o migrate agora, ele cria o banco e dá o migrate, só isso. Lembra que ele vai gerar as tabelas para nós. Não, só o migrate, que o cliente dele nós já geramos na última aula, né? Só dá o migrate agora. Ok? Então lembra, que o que ele vai fazer? Ele vai reconhecer exatamente os nomes dos atributos, vão ser os nomes que eu vou conseguir ter acesso ao meu objeto. Então, exatamente o nome que está aqui na coluna vai ser o nome que eu tenho acesso no objeto. Por isso tem que tomar um cuidado, porque talvez se vocês criarem nomes diferentes dos meus, pode dar problema, né? Então, observa sempre isso. No meu caso, está nome, CPF e e-mail. Então, eu vou acessar lá. C, nome igual a request, nome, que é da minha propriedade da request aqui. C, CPF igual request, CPF. E C, e-mail igual a request, e-mail. Mais simples é isso aqui. Você utilize o mesmo nome no formulário, no banco, para você não ter nenhuma confusão. Sempre tenta padronizar aí. Isso. Você só estou atribuindo. Lembra que a request tem um valor. Eu estou atribuindo para dentro da variável nome o que veio na requisição. Para dentro da variável CPF, o que veio na requisição. Para dentro da variável e-mail, o que veio na requisição. C é o que é o nome do meu cliente aqui, ó. É uma classe cliente, o nome do objeto é C, e esses aqui são os atributos, tá claro? Aí agora, o meu objeto está populado. Para mim poder salvar, aí vocês teriam de fazer um insert, etc e tal. No framework, eu já tenho prontinho aqui para nós. O save, ela é uma função que ela vai pegar o seu objeto. Se esse objeto tiver um ID, ou seja, se ele já existir lá no banco, ele vai fazer o update. Se ele não existir, ele vai fazer o insert. Então, é a função para persistir. Pode colocar dentro do U, pegar o U. Você pode fazer um try, pode fazer o que você quiser. Mas não se preocupa com isso por enquanto, não, senão você vai ficar doido, sabe? Não dá o passo maior que a perna, não. Independente se for posto ou especificado. Você especifica lá na rota. Obviamente, pensa que você vê, quando você especifica lá na rota, você determina o tipo. Você não vai conseguir usar o mesmo método se você tiver duas rotas, por exemplo. Porque você pode criar duas rotas diferentes que chamem o mesmo método. Mas se elas tiverem tipos de requisição diferentes, isso pode dar complicação. Lembra sempre que só garantir isso. Ok? Provavelmente eu acho que aqui no PHP você não precisa de determinar o nome da classe. Você pode atribuir só o objeto e falar o new na frente. Porque eu acho que variável é não tipada. Aí depois, mas você não precisa de salvar, você já está rodando aí, espera aí um pouquinho. Depois, o que nós temos de fazer? Como a gente vai chamar esse aqui por uma rota, a gente vai ter de voltar para algum lugar. Quando eu submeter o meu formulário, o que eu vou querer? Eu vou querer que ele salve, mas que ele volte para outra tela. Vocês concordam comigo? Ele vai ter de ir para um lugar e vai voltar para outro. Aí a gente pode ou retornar uma view, ou a gente pode redirecionar. Eu acho que o mais fácil aqui nesse momento é a gente redirecionar para a função index, que aí ele vai voltar para a index novamente. Então, eu posso fazer, além de tudo, a função do meu controle pode fazer um redirecionamento para outra. Então, eu vou vir aqui fazer o return, redirect, e coloco o nome da minha função. Como ela está dentro do mesmo controller, ele vai redirecionar para essa função.
Então, o que eu estou falando? Depois que eu salvar, que direcionar para mim. Só isso. Para, tipo, dados igual salvo. Calma. Nasceu de 5 meses, calma, menino. Calma que nós estamos fazendo o básico, daqui a pouco nós embeleza, velho. Aí agora, o que nós temos que fazer? Esse método de salvar está criado. Nós vamos precisar de criar uma rota para ele. Então nós vamos lá criar a rota. Então vou lá no arquivo de rotas. Para a gente poder salvar, o melhor quando a gente faz a submissão do formulário, a gente já viu que é fazer ela do tipo post. Então essa rota vai ser do tipo post. Aí eu vou chamar essa rota de cliente/salvar. Então quando eu acessar cliente/salvar, eu vou estar salvando. E aí ele vai chamar qual método? Cliente controller @salvar. Nós acabamos de criar ele. Aqui, cliente controller salvar. Sim, a função. Aí essa rota, eu acabei de criar a rota. Agora eu uso ela onde eu quiser, ela na minha visão. Nós ainda não colocamos, falta colocar lá na visão ainda agora. Mas eu criei a rota. Isso, dentro do form. Nós vamos colocar essa rota agora. O que nós vamos fazer por último? No meu formulário, eu vou vir aqui e vou falar o método dele. Vai ser post, certo? E o action, que é para onde que ele vai ir? Para a minha rota que eu acabei de criar. Então, o que vai acontecer? O que eu estou falando? Quando eu submeter esse formulário, a requisição vai ser do tipo post e vai para essa rota. Essa rota vai chamar qual método do meu controller? O método salvar. Salvou, ele volta e chama o método da index, que vai voltar para a tela inicial novamente. Ele vai fazer esse ciclo. Ok? Vamos testar se esse negócio está funcionando. Certo? Se não estiver rodando ainda, bota para rodar. Aí eu vou abrir o meu formulário de cliente. E vou colocar aqui nome, Jean, CPF, 123, e-mail, Jean Souza, @fdm, Edu, BR. Salvar. Deu página expirada. Lembrei do negócio. Isso. O que acontece? Ele deu uma página inspirada de todo mundo aí, deu página inspirada aí, 419. Por quê? Porque é o seguinte, no lado, quando a gente vai fazer uma requisição, lembra de eu mostrar para vocês lá no início que tinha um negócio aqui chamado, lá no ponto end, que tem a chave aqui do coisa. Para que serve essa chave e por que deu essa página de erro aí? Quando a gente faz uma requisição, se você concorda comigo que se eu tiver disponibilizado isso aí e eu acessar ela de qualquer outro aplicativo, eu consigo fazer chamada para essas rotas e persistir. Então, lá eu tenho um sistema de segurança que ele fala o seguinte, não, você só vai conseguir mandar se você colocar, se você tiver a garantia da minha chave. Então, eu preciso adicionar o parâmetro, que é o parâmetro da chave do lado aqui dentro do formulário, que aí ele vai aceitar. Quando eu enviar junto com a chave, ele vai estar aceitando. Que é um tokenzinho de autenticação. Se vocês verem aqui, é o CSRF. Estava até digitando aqui porque eu sempre confundo o nome dele. O CSRF
é a proteção que aí que ele não deixa fazer aquele acesso de cross-site. Ou seja, site referência cruzada, de sites cruzados. Ou seja, ele só vai permitir que eu faça acesso àqueles métodos do controller se eu tiver no meu próprio domínio. Lembra lá quando a gente fez a criação dos serviços no semestre passado, que a gente acessava de outros domínios, por exemplo, lá do Busca CEP, etc. Isso aí, quando a gente acessa, a gente está acessando cross-site, ou seja, eu estou saindo do meu domínio e acessando uma página em outro domínio. O Laravel, ele impede isso a partir do CSRF. Então, a gente tem que garantir que está dentro do nosso domínio. Como que a gente garante que está dentro do nosso domínio? Só a gente colocar o parâmetro do CSRF dentro do nosso código. Para a gente colocar, basta eu vir aqui e chamar o @CSRF, que ele já vai inserir o token aí para a gente. Esse arroba, ele faz parte da notação do Blade. Daqui a pouco vocês vão ver que a gente vai utilizar esse arroba aí pra caramba. Ele faz parte do Blade. Lembra lá do index.blade? Lá ele faz parte lá das características da linguagem. Quando eu vier aqui atualizar, ó, só mostrando aqui para vocês, se eu inspecionar elemento, vocês vão ver que aquele CSRF nada mais é do que um token que ele vai inserir como sendo uma input hidden. E a partir do momento que tem essa input hidden aqui no meu site, ele vai aceitar as requisições e vai conseguir salvar normalmente. Então, todo tipo de requisição que faz persistência só aceita se tiver com esse token no formulário. Eu tinha até esquecido disso aí. Então, lembra sempre, toda vez que eu for fazer uma persistência, colocar esse CSRF. Agora é para funcionar. Então, vou aqui, Jean, 123, Jean Souza, @ifm.edu.br. Salvar. Errou. Aí ele não está aceitando pegar pelo parênteses? Se ele não está aceitando, beleza. Estranho, estava aceitando a última vez que eu mexi. Se ele não está aceitando, utiliza o request get. Não sei por que ele não está aceitando. Que antes era só, talvez seja porque ela é de requisição do tipo post, eu acho que é por isso. Então lá na request, ao invés de ser só request no nome do campo, request chama a função get, que vai obter o valor lá do nosso campo. Não sabia dessa aí, não sabia. Não funciona para post. Aí agora é para funcionar. Não? Deu erro no redirect. Mas é só por nome do método. Deixa eu só ver aqui. Estranho. Eu tenho que passar a rota? É por isso. Vamos lá. É por isso. Vocês têm que passar aqui dentro do redirect, não é o nome da função, é o nome da rota. Estou esquecendo. Ainda bem que a internet ajuda nós, que eu pesquiso. Ok? Então vai passar o nome da rota para poder redirecionar. Quando vocês clicarem lá para salvar, ele vai voltar para a página vazia. Certo? Teste, 1, 2, 3, teste. Salvou. Como é do tipo e-mail, vai ter tipo @teste.com. Salvou, volta para a página. Se todo mundo aconteceu isso aí, não aconteceu agora? Tá, mas não salvou então não, gente? Vamos lá no banco e ver como é que tá lá. Tá lá no banco, as informações já estão todas lá dentro agora. Salvos. Conforme a gente determinou lá na página. Viu que quando eu entrei uma vez, deu erro no redirect e eu salvei de novo, meu nome ficou duplicado aí no caso. Se de você tiver acontecido isso também, vai estar duplicado aí. Se alguém tiver dado certo, me chama aí.
colocou o CSS? Ah, na hora que você for redirecionar, você vai direcionar o cliente no celular. Por que o seu arquivo chama só isso? Não conhece a vocação de Deus. Ele trabalha Tá triste, vai perder todas as aulas suas do feriado. Ué, se vai ter tempo, não tem feriado. Não, na outra. Na outra, Nossa, tá até triste aqui, você vai perder a aula de ano. Tô morrendo de dó. Bem é isso. Vai que eu apareço aqui também. Fica aí, cara. Pode vir aí que vai que eu largo um vídeo. Tem uns 0,008% de chance. Hoje, tá? Não, só agora. Você não vai deixar eu monetizar meu vídeo. Não vai deixar eu monetizar meu vídeo. Vai falar que tem direito autoral. Beleza, galera? Então vocês viram que salvar está salvando. Primeiro passo. Agora vamos exibir essa listagem lá na tela. Esse vai ser o nosso segundo momento. O que nós vamos fazer para exibir listagem? Para exibir listagem tem várias formas. Eu poderia vir aqui e criar uma tabela aqui embaixo, poderia criar uma nova página. Para esse primeiro exemplo, a gente vai fazer uma nova página. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir lá na minha pasta de Views, Resources, Views, Cliente, e aí eu vou criar um arquivo aqui que vai ser da minha listagem. Vou chamar ele de listagem.blade.php. Não, a gente coloca para poder utilizar as características da notação. O próprio Bruno estava com problema ali. Olha para você ver. O @CSRF, Ana, ele é uma anotação do Blade, que insere o token automaticamente para a gente. Se eu tirar o Blade aqui, olha o que aconteceria com o meu formulário. Ó. Ele não iria reconhecer essas notações. Você vai ver que na hora que a gente for agora popular na tabela, vai ficar bem mais organizado com a utilização das notações do Blade. Então, olha lá. Voltei aqui para o normal, para a gente poder pegar, beleza. Não quer dizer que é obrigado a utilizar, mas, assim, facilita bastante a nossa vida. Vou criar outra página aqui.
Isso, listagem.blade.php. E aí dentro daqui do meu body, eu vou criar uma table. E aí nós vamos ter lá uma tRead. A minha tRead vai ter o nome, CPF e e-mail. Além disso, nós vamos ter mais dois lugares depois, um para editar e outro para excluir. Isso tudo é do meu cabeçalho. Aí depois nós vamos ter o tbody. Por enquanto a gente vai deixar ele vazio. O tbody a gente vai popular com os dados que vão estar lá no banco. A rota tem que chamar um método? Sim, toda rota chama um método. Porque a única interface de comunicação entre a requisição e o servidor é pelo controle. Só tem essa interface. Então sempre vai ter que chamar um método. Seja ele de um método de um controller, seja ele criado lá no próprio arquivo de rotas. Ok? Se a gente quiser chamar essa listagem aqui, você fala que Nós temos de criar a rota e temos de criar um método para ela. tem o controle. Isso. Estou esperando aí que nós já vamos fazer isso agora. Todo mundo criou a tabelinha aí? Beleza? Vamos criar a rota lá na Routes Web. Vamos criar uma rota. Essa rota pode ser do tipo GET mesmo. Então vamos chamar ela de cliente listagem. E aí vamos chamar o cliente controller barra listar. Esse método a gente ainda não criou, nós vamos criar ele agora. Aí agora eu vou lá no meu cliente controller, app, http controllers, cliente controller, e aí eu vou criar a minha rota agora. Public function listar, vai ter uma request, e ela vai retornar uma view cliente.listagem, que é o nome da minha view. O método eu chamei de listar. A view eu coloquei listagem.
Porque o método sempre remete a uma ação, né? Se você quiser colocar padronizado, Rodrigo, pode colocar todos como listagem também. Ou todos como listar. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, na hora que eu salvar, depois que eu terminar de salvar, eu vou chamar a rota listagem. Que aí, ao invés dele salvar e voltar para a tela em branco, ele vai ir para onde? Para a listagem dos clientes. Toda vez que eu salvar, ele vai para a listagem dos clientes. Como? Isso, aí na listagem nós pode ter um botão para voltar para index e assim por diante. Você consegue trabalhar com várias views no único controlador, não tem problema. Geralmente, igual eu te falei, o certo é que você organize. Cliente controla, você cria uma pasta de views chamada cliente, e aí todas as views que esse controlador vai trabalhar, você coloca lá dentro. É o mais correto de organizar. Se a gente vier aqui agora e salvar um camarada aqui, ele já vai lá para minha tela de listagem. Só porque, obviamente, minha tela de listagem tem só aquela tabelinha, não tem nada nela. Mas ele já vai vir aqui para a listagem agora. E aqui agora é hora da gente dar o trato nesse bichinho aqui. Ok? Todo mundo foi para a listagem aí, salvou e foi para a listagem direitinho. Se alguém não deu certo, me chama aí. Beleza? Então podemos continuar? Era ou deu erro? Você salvou? Você trocou o nome da rota lá? Salvar? Ah, trocou, né? Matou. Cliente passa para a listagem. Agora, o que nós vamos fazer? Para essa listagem aqui, vocês concordam que primeiro, para essa listagem mostrar todos os dados do meu banco, esses dados vão ter que ser passados para ela. Aonde que eu consigo pegar os meus dados? Meus dados estão lá na módulo, mas quem tem acesso à módulo não é a view, é o controle. Então, lá na hora que eu for fazer a chamada para a view, na hora que eu estou fazendo esse return view aqui, além de chamar a view, eu vou ter que passar esses dados junto. Vocês concordam comigo, certo? E aí eu mando elas em forma de resposta, eu mando os dados da view aqui também. Então, primeiro eu vou pegar todos os clientes. Então, eu vou vir aqui e vou criar clientes igual. Aí eu vou chamar a classe cliente. Como eu quero pegar todos, existe uma função chamada all. Aí vocês que estão no Senix, vocês vão... Essa é uma função estática, tá vendo? Por isso que é com 2 pontos, 2 pontos. Ele é um método estático, chamado direto da classe. Cliente é a minha classe, é a minha model. A model. Isso. A variável tanto faz. Lembra que é aquilo que a gente falou. Agora, clientes
É uma lista, por isso que eu usei com S. É o único momento que eu uso plural, é nesse caso. Porque o all aqui vai me retornar uma lista, que vai ser percorrida, vocês lembram, com o for each. Eu vou percorrer com o for each. Aí, para mim poder passar ele aqui para minha view, quando a gente está devolvendo a resposta, a gente também tem de passar em formato de dicionário. Se é em formato de dicionário, chave valor. Como que a gente vai fazer? A gente vai abrir um dicionário aqui. Então, eu vou colocar depois do nome da view, eu vou colocar uma vírgula e vou abrir o colchete, me indicando que eu estou passando um dicionário. Então, tudo que tiver dentro do colchete aqui faz parte do meu dicionário. Eu vou até quebrar, que eu acho que fica mais organizado. Dicionário é sempre chave e valor. Nome da chave, eu posso colocar o nome que eu quiser. Eu vou colocar clientes também. Valor, a minha variável, clientes. Ou seja, o que eu estou falando é que eu estou passando essa variável aqui. Na hora que a minha view for acessar, ela vai acessar com qual nome? Clientes. Mesmo esquema, chave, valor, chave, valor. Se eu quisesse passar mais coisa, vírgula, próxima, vírgula, próxima, vírgula, próxima. Isso aqui está dentro do dicionário. Tudo que eu colocar aqui vai chegar para mim lá na view. No caso, o JSON ele é um formato de objeto JavaScript, né? É só quando você faz a interpretação de JavaScript. Quando você passa em formato de dicionário, o Blade consegue interpretar. Essa é a diferença. E aqui, nesse caso aqui, quando a gente passa em dicionário, apenas a programação back-end, no caso, que vai conseguir gerar. Então, eu ainda preciso de uma linguagem de PHP para eu poder conseguir interpretar isso. Se eu passasse como JSON, só com a página HTML eu conseguiria ler via JavaScript lá. Lembra aquela requisição que a gente podia fazer lá para o jQuery, etc. Então, dicionário precisa de linguagem back-end para poder ser interpretado. Ok? Então, eu passei lá, chave, valor, mesmo esquema. Eu vou lá na minha view. E agora é só a gente rodar o nosso amigo for each. Aí nós temos o arroba, que é da coisinha do Blade. For each. Aí aquele esquema do for each lá, né? Eu sempre esqueço, que é plural depois do singular. Clientes, as, cliente. E aí no final a gente coloca o end for each. Ao invés de fazer aquele trem do PHP, lembra? A gente abrir PHP, fazer o for each, depois para abrir PHP não fechar a chave. Pelo Blade fica muito mais elegante aqui, a gente utilizando o for each. Tem que falar palavras bonitas, entendeu? Ué, se você utilizar uma coisa que tenha de escrever errado, funciona. Eu sei que o Sublime e o Visual Studio Code é só você baixar pacote, ele avisa. Mas, pra que você precisa disso? Porque na ONU só. Aí, para cada cliente que eu tenho, o que vai acontecer na minha tabela? Eu vou criar uma linha. E aí, dentro dessa linha, eu vou colocar os meus 5 campos. Vou pôr os 5 PDs aqui vazios. Espera aí que o meu deu um... Vocês deu esse aí também? Acho que é o plural, singular, plural. Deixa eu ver aqui. Clientes. Certo. Você colocou igual. É igual chavinha, é igual setinha. Tem que estar dentro de parênteses, que burro. Aí agora é o contrário, é plural singular. Né? É que tem muito tempo que eu não programo. Se eu não programar todo dia, eu esqueço.
Quem está em parede? Beleza. Aí agora a gente quer mostrar os campos lá dentro. Para a gente poder imprimir os campos, ao invés de a gente fazer aquela interrogação igual, basta vocês fazerem isso aqui, ó. Eu abro duas chaves e no final fecho duas chaves. O que tiver aqui no meio vai ser impresso. Então eu quero aqui da cliente, eu quero imprimir primeiro o nome, depois a mesma coisa eu vou fazer para o CPF e por último para o e-mail. Esse é o comando de fazer o echo lá do PHP, é com duas chaves. Ó, deu sim. Tem que funcionar. Você não pôs, não é build de 2.2.4, é só cliente 2.2.4. Aí você pôs um ponto de vírgula dentro do seu dicionário. Aí salva. Aí, não, o Scrinet. Scrinet, 2.2.9. Vocês já têm dificuldade para ver, e depois essas letrinhas bonitinhas. Não sei o que vocês entendem. Cara, eu igual falo, vocês acham que eu uso essa fonte aí só para dar aula? Quando eu programo lá em casa, dá desse tamanho. Por que eu vou passar a lista toda? É para aparecer na listagem já os valores, né? Já apareceu aí? Deixa eu ver aqui. Vai lá na listagem. Lá embaixo você abriu e fechou a chave. Não, direto não. Não, porque nós vamos fazer o vídeo lá. Uma setinha, eu botei. Uma setinha, para acessar a propriedade verdadeira. Hã? Pode estar em dois. Aprender a salvar o arquivo vocês, pelo amor de Deus. Beleza?
Até aqui, pessoal, tranquilo? Viu que assim, né? Vocês viram que até pegar no tranco vai demorar um pouquinho, mas na hora que pegar no tranco, isso aqui vai ser muito mais rápido do que fazer dos outros jeitos. Vocês podem ver que é muito mais prático, muito mais organizado. Vocês podem ver que o código fica bem organizado, bem fácil de ver. Até... mas isso aí, por isso que a gente precisa de fazer de novo, de fazer outra vez, de fazer mais uma vez. A gente só aprende a programar programando, então... Mas, assim, a partir do momento que você entender a lógica dele aqui, não tem muito erro, não. Vamos fazer um editar agora. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Primeira parte do editar. Eu vou ter um botãozinho editar aqui. Quando eu clicar, ele volta lá para aquela tela de fazer o... Antes, vamos fazer um novo, né? Vamos fazer um botãozinho aqui para essa tela aqui, para eu poder conseguir criar um novo. Só fazer aqui, eu vou fazer antes da tabela mesmo. Só vou criar um barra cliente e vou chamar de novo aqui. É na listagem mesmo. Tá vendo? Depois da tabela eu só criei um ref aqui. Antes da tabela. Só para ter um botãozinho de novo. Se eu quiser criar um novo camarada, já está aí. Aí ele vai estar aqui, só clicou e ele volta lá para aquela outra telinha lá, só para poder ter uma forma de... Agora, nós vamos vir aqui, nós vamos criar o editar. Nessa TD aqui, na quarta TD, é onde a gente vai criar o nosso link aqui. Então, eu vou criar aqui o arref, vai lá para a barra cliente também. Só que aí na frente, o que eu vou fazer? Na frente do cliente, eu vou passar o meu ID. Por quê? Para a gente poder editar, eu preciso editar pela chave primária, né? Sempre eu preciso ter a referência de qual que é o campo que eu vou estar editando. Então, esse campo tem que ser passado pela chave primária. Então, eu vou passar barra cliente, barra, e aí eu vou colocar meu ID aqui na frente. Tá vendo? Ó? Barra cliente, barra, e na frente a propriedade, meu ID. E como eu estou pegando a listagem, vai ser o ID daquela linha que eu estou trabalhando. E aí, no caso, está vendo que eu vou usar a mesma rota que eu usei para dar index, vai ser a mesma rota, eu vou estar trabalhando com esse ID aí também. Ok? Quando eu pegar isso aqui, olha o que vai acontecer. Ó. Na minha página, vai ter o botão de editar. Tem que prestar muita atenção quando vocês passarem o mouse em cima, que ele vai lá, tá vendo? Para barra cliente, barra o ID daquela campo que você está editando. O primeiro vai ser o 1, como a gente ainda não excluiu, vai estar em ordem numérica, né? 1, 2, 3, 4. Ou seja, quer dizer que eu vou estar editando o cliente 1, ou o cliente 2, ou o cliente 3, ou o cliente 4. Tem que prestar atenção para ver se está desse jeito aí.
Para isso a gente precisa colocar as duas chaves, que é para imprimir, que chama a propriedade do ID do cliente. Ok? O que vai acontecer? Lá na minha cliente agora, além do request que já estava recebendo lá da minha index, eu vou receber aquele ID lá também. Então eu vou ter o ID e depois a request. Sempre o ID a gente vem primeiro. A gente não vai precisar da request nesse caso. Não está achando. Peraí, só confirmar. Ele não está achando. Vamos passar pela forma tradicional mesmo, então. Ao invés de passar a barra ID, nós vamos pôr interrogação ID igual um parâmetro do tipo get lá mesmo. Troca pela interrogação igual ID. Aí vai ficar nessa forma lá, ó, ID, interrogação ID igual a 1. Estou parando. Tô sem pressa. Depois nós tratamos daquele outro tipo lá. Acho que tem. Agora que eu lembrei, tem que colocar um negócio lá. Vamos inventar muita moda por enquanto. Aí na hora que eu clicar no editar aqui, tem de funcionar normalmente ali, lá em cima. Lá. Ok? Estou esperando. Sonou aí? Controller? Não mudou nada, não. Deixa o request mesmo. Pronto? Ah. Beleza? Então, olha lá. O que vai acontecer? O que vai acontecer? A minha index agora, vocês concordam comigo que ela pode ter duas situações. Ela pode ter uma situação que ela vai receber o ID e pode ter uma situação que ela não vai receber o ID. Certo? Eu vou ter de fazer uma validação. Por quê? Se ela não receber o ID, o que está dizendo? Está dizendo que eu estou criando um novo objeto. Se eu estiver recebendo o ID, o que eu estou falando? Eu estou falando que eu vou editar um objeto existente. Basicamente é isso. Vocês concordam comigo, né? Quando ela está aqui desse jeito, ó, cliquei em novo, não tem ninguém vindo, eu vou cadastrar um novo camarada. Quando eu vier aqui clicar no editar, que eu passei uma chave primária aqui em cima, quer dizer que eu estou querendo editar aquele registro já existente. Ok? Aí aqui, ó, vou ver se request get id for. Não, ele já vai tratar nulo para a gente já pode só tratar
Tinha um teste. Ah, eu posso fazer o res aqui, ó. É o res que era a função que eu tô querendo lembrar. O res, ele vai testar se existe aquele parâmetro para mim. Se aquele parâmetro existe, o cliente vai ser o quê? Vai ser o cliente que já existe. Então, aí eu vou chamar, como que eu vou fazer o cliente que já existe? Eu vou chamar a função, a classe cliente, existe um método chamado find. Find. Deixa eu confirmar. Laravel model. Só para confirmar aqui. Igual eu falei para vocês, se vocês tiverem dúvida, de vez em quando eu vou ter que dar uma olhadinha aqui também, que eu confundo. Mas eu acho que é o find mesmo. É o find ou é o get, não sei. É o find. Aí o find eu vou passar o meu ID. Ou seja, o find ele serve o quê? Ele recebe a chave primária e retorna o objeto com aquela chave. E no caso, se não existir, o C vai ser o quê? Um novo cliente. Só isso. Tem ID, busca do banco. Não tem ID, cria um novo. Ok? Isso aqui tranquilo, assim? Ué, porque o que vai acontecer? Na hora que eu chegar lá na tela, eu vou ter de colocar, se eu estiver editando o camarada, eu vou ter de colocar os valores. Por isso, a gente cria um cliente novo. Quando eu criar um cliente novo, o que vai acontecer com esse cliente novo? Todos os valores dele já vão estar vazios. Não. Quando a gente clica em editar, a gente passa o ID lá em cima. Como que eu vou saber qual que é o nome, qual que é o CPF, qual que é o e-mail daquele camarada? Sim, pelo IT, mas você concorda comigo que aí eu tenho de ir lá no banco? Eu tenho de ir lá no banco para me ver. Quando que eu vou lá no banco? Pelo pai. Essa seria como se eu fizesse, select selecionar um cliente, o LD igual a 1. E aí trazer os objetos dele para dentro desse objeto cliente aí. Aí o objeto está criado, o que eu tenho de fazer? Passar ele aqui no meu dicionário. Só criar ele aqui não adianta nada não. Cliente, passa a variável C. Na frente da view, eu tenho que passar ele para o meu dicionário aqui, senão não adianta nada. Beleza? Não pode dar erro na tela. Na hora que eu editar aqui ou quando eu clicar em novo, não vai dar nenhum erro. Por último, todo mundo está tranquilo aí? Todo mundo? Por enquanto é só isso. Beleza? Então, por último, era só colocar os valores lá na nossa view. Então, vou lá. Resources, Views, Cliente, Index. Aí, tá vendo aqui, ó, o input de nome. Eu vou vir aqui depois, vou colocar um value. Vai ser o quê? Abre chaves, né? Cliente, nome, que é o meu objeto que eu recebi. Para o CPF, value, cliente, CPF. E para o e-mail,
Velo e cliente e-mail. Dessa forma, quando eu estiver criando um novo, vai estar normal em branco. Quando eu estiver editando, vai trazer os dados dentro do meu formulário já preenchido. Tá? O que virou como é que você não tinha falado que já existe o próprio método da visualização? Agora. Aí agora você vai colocar um daqueles campos lá no Google, só isso. Ok? Então, na hora que colocar os campos aí, só esperar o dia de colocar aí também. Você já apareceu aí já? Você editar para volta lá. Volta. Na hora que eu editar, os campos vão trazer aqui, mas aí se eu salvar, ele vai criar um novo registro ao invés de editar. Por quê? Porque vocês concordam comigo que na hora que eu fiz essa submissão, eu não passei hora nenhuma o ID, para ele poder salvar a fonte que ele tem que editar? Já vai trazer os campos. E aí, na hora que eu colocar, aí o que eu tenho de fazer aqui na hora de salvar? Eu vou ter de testar isso aí de novo também. Mas isso aí vai ser o assunto da nossa próxima aula. Vai deixar o suspense.